A madrugada envolvia a cidade em um silêncio pesado, quebrado apenas por passos apressados em ruas molhadas pela chuva recente. Um grito cortou a escuridão, ecoando entre prédios antigos, fazendo as janelas estremecerem como se a cidade tivesse despertado de um pesadelo. O corpo de Clara jazia no beco estreito, os olhos abertos refletindo a lâmpada quebrada que piscava como se zombasse da tragédia. O detetive Miguel disse: "Nada disso faz sentido. Parece que o tempo parou aqui." Enquanto isso, Helena murmurou: "Quem poderia ter feito algo tão cruel?" O cheiro de ferro e fumaça misturava-se ao ar frio, e cada sombra parecia ganhar vida. A sirene distante da polícia aproximava-se lentamente, arrastando consigo a promessa de ordem, mas também o peso da suspeita. O beco se tornou palco de horror, e ninguém que olhasse esqueceria a cena. O relógio da torre soou uma vez, solene, como um testemunho silencioso da noite em que a cidade deixou de respirar. Miguel observava o beco como quem encara um quebra-cabeça impossível. Clara não parecia apenas uma vítima, mas alguém que carregava um segredo maior que sua própria vida. Helena disse: "Ela parecia assustada nos últimos dias, mas ninguém quis ouvir." O som da chuva pingando nos telhados criava um ritmo fúnebre, como se a cidade chorasse em silêncio. A chegada dos policiais trouxe luzes vermelhas e azuis que refletiam em poças, espalhando cores violentas sobre a escuridão. Cada detalhe parecia ter sido colocado ali como parte de uma encenação macabra. Miguel murmurou: "Esse crime foi planejado, nada aqui é por acaso." Os policiais se aproximaram com cautela, mas seus rostos revelavam desconforto diante da brutalidade da cena. Helena sussurrou: "Eles não vão entender. Vão tentar encerrar isso rápido." Miguel respondeu: "Então vamos lutar contra o tempo." Um dos agentes colocou fitas amarelas em torno do beco, como se pudesse conter o horror com um pedaço de plástico. A multidão começou a se formar, curiosos com olhos arregalados que murmuravam teorias em meio ao vento frio. A cena não era apenas um crime, era um espetáculo de medo que se espalhava de boca em boca. Enquanto recolhiam provas, Miguel percebeu um detalhe que escapava a todos: a marca de um anel impresso no pescoço de Clara. "Isso não é obra do acaso", murmurou, aproximando-se. Helena recuou, cobrindo a boca com a mão. O vento soprou forte, apagando uma das lanternas da polícia, mergulhando parte do beco em sombras ainda mais densas. Um agente disse: "Detetive, encontramos pegadas recentes, mas desaparecem antes da saída." O mistério se aprofundava, como se o próprio beco guardasse o culpado entre suas paredes. A cidade parecia prender a respiração junto com eles. O som dos sinos da torre novamente ecoou, e cada badalada era um lembrete cruel da passagem do tempo. Helena disse: "Se não encontrarmos o culpado logo, ele fará de novo." Miguel respondeu em voz baixa: "Ele já está nos observando." A sensação era de que olhos invisíveis espreitavam cada movimento, escondidos na escuridão. A noite não terminaria com respostas, mas com perguntas ainda mais pesadas, marcando o início de uma investigação que consumiria todos. Miguel sentiu o peso da noite esmagando sua mente, como se cada detalhe do beco estivesse gravado em fogo. Em sua memória, o rosto de Clara surgia como um fantasma, lembrando-o de erros passados que jamais conseguiu esquecer. Helena disse: "Você não pode se culpar por tudo, Miguel, mas precisa ser forte agora." Ele respondeu: "Não é culpa, é dívida. Eu falhei antes, e não vou falhar desta vez." O vento frio atravessava seu sobretudo, trazendo o cheiro metálico de sangue misturado com o mofo das paredes úmidas. A cidade parecia suspensa em silêncio, observando como se todos estivessem esperando que Miguel desse o primeiro passo para enfrentar um enigma que já o arrastava para dentro de si mesmo. No interior do pequeno café da esquina, Miguel e Helena buscaram abrigo do caos. O cheiro de café queimado misturava-se ao nervosismo que pairava entre eles. Helena disse: "Clara confiava em você,
mesmo quando ninguém mais acreditava. Como seu. Miguel apertou os punhos sobre a mesa, a madeira rangendo sob a força contida. Confiar em mim custou a vida dela, murmurou. P. As luzes amareladas do local lançavam sombras longas, transformando rostos comuns em máscaras de medo. O silêncio das ruas parecia espiar pela janela, lembrando-os de que o perigo não havia ficado para trás. Miguel abriu a gaveta do café, revelando uma caixa escondida que Clara havia deixado ali. E dentro havia cartas amassadas e uma foto antiga. Helena olhou surpresa e disse: ela sabia que algo ia acontecer. Miguel encarou a foto, onde Clara aparecia sorridente ao lado de um homem desconhecido. Esse é o começo da resposta, disse ele em voz baixa. O som distante de passos na rua fez ambos estremecerem, como se a própria cidade tivesse ouvidos atentos. A sensação era clara. Alguém estava sempre um passo à frente deles. Miguel segurava a foto com firmeza, como se ela pudesse se transformar em uma arma contra a escuridão que o cercava. Helena disse: se descobrirmos quem está ao lado dela, teremos a chave de tudo. Irado. Ele respondeu: e também teremos um alvo em nossas costas. Do lado de fora, a chuva recomeçou, batendo contra os vidros com insistência, como dedos que tentavam entrar. O relógio do café marcava a meia-noite, e cada badalada soava como uma contagem regressiva. Quando saíram do café, a rua parecia diferente, mais estreita e sufocante. Miguel olhava para os telhados, certo de que alguém os observava. Não estamos sozinhos, disse ele em tom seco. Helena agarrou seu braço e sussurrou: então precisamos nos mover rápido. As luzes dos postes falhavam uma a uma, mergulhando o caminho em sombras. O som de passos duplicava os deles, como ecos invisíveis. A noite inteira parecia uma armadilha prestes a se fechar. A delegacia fervilhava de ruídos, mas nada abafava a tensão no peito de Miguel. O chefe Duarte disse: você está obcecado, precisa seguir o protocolo. Miguel encarou-o e respondeu: protocolo não devolve vidas. Helena permanecia em silêncio, mas seus olhos denunciavam medo. O quadro com fotos de suspeitos era como uma parede de espelhos, cada rosto refletindo uma mentira, cada detalhe uma promessa de dor. A noite lá fora era fria, mas dentro daquela sala o ar queimava como fogo. Miguel analisava as fotos, mas seus olhos sempre voltavam para uma figura específica. Helena quebrou o silêncio e disse: esse não é apenas um suspeito, é alguém que Clara conhecia. Miguel apertou os olhos, a raiva e a dor, misturando-se. Se ela confiou nele, ele a traiu, murmurou. O som metálico de uma impressora ao fundo parecia um relógio contando o tempo perdido. A sensação de traição queimava mais que o próprio crime. Duarte jogou um dossiê sobre a mesa com força, espalhando papéis. Aqui estão as provas contra ele, mas não são sólidas, disse em tom áspero. Miguel recolheu os papéis, observando cada detalhe como quem segura fragmentos de vidro. E Helena murmurou: eles vão culpar a pessoa errada só para encerrar o caso. E Miguel respondeu: não enquanto eu respirar. A tensão na sala era quase palpável, como se as paredes estreitassem cada vez mais. No corredor da delegacia, Helena disse em voz baixa: Miguel, e se esse suspeito for só uma distração? Ele parou por um instante, os olhos fixos no vazio, e respondeu: então alguém está jogando conosco como peças de xadrez. A chuva batia contra as janelas, criando manchas líquidas que distorciam as luzes da rua. O tempo parecia escapar, como areia entre os dedos. A porta da sala de interrogatório se abriu, revelando o suspeito sentado sozinho, as mãos cruzadas sobre a mesa. Miguel entrou devagar, cada passo ecoando como um desafio. Helena ficou do lado de fora, o coração disparado. O suspeito levantou o olhar e sorriu de forma enigmática. Miguel disse: você sabe por que está aqui. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra.
O interrogatório parecia sólido, até que Miguel percebeu uma contradição. O suspeito afirmava não conhecer Clara, mas a foto escondida mostrava o contrário. Miguel disse: "Você mente, e sua voz denuncia cada sílaba." O suspeito sorriu, um sorriso frio, calculado, que fez o ar da sala ficar pesado. Helena, do lado de fora, observava pela janela e murmurou: "Ele sabe mais do que mostra, muito mais." A tensão crescia, e até as lâmpadas do teto pareciam tremer sob o peso das palavras não ditas. O jogo tinha virado, e Miguel sentia o chão abrir sob seus pés. E Duarte entrou abruptamente, interrompendo a cena. "Soltem-no, não temos provas", ordenou. Miguel levantou-se bruscamente, indignado. "E está protegendo alguém, Duarte?" perguntou em voz firme. O chefe desviou o olhar, e naquele instante Miguel entendeu que a rede era maior do que imaginava. Helena se aproximou e disse: "Se ele sair agora, nunca mais teremos chance de pegá-lo." O silêncio de Duarte foi a resposta mais assustadora que poderiam receber. O suspeito deixou a delegacia com passos lentos, como se desfilasse uma vitória invisível. Miguel murmurou: "Ele não teme nada porque sabe que está protegido." Helena respondeu: "Então quem está realmente contra nós não está nas ruas, mas dentro destas paredes." A chuva caía mais forte, e cada gota batendo no vidro parecia um aviso. Miguel fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da traição. O inimigo não era apenas o assassino, mas o próprio sistema que deveria caçá-lo. Na sala de arquivos, Miguel vasculhou pastas antigas enquanto Helena iluminava com uma lanterna. "Eles escondem provas, Helena, não apenas erros", disse em tom grave. Ela respondeu: "Então precisamos encontrar a verdade antes que nos calem." Entre os papéis, Miguel encontrou registros que ligavam Clara a um projeto secreto de Duarte. O choque percorreu seu corpo como eletricidade. A rede de segredos agora parecia não ter fim, e Clara estava no centro de algo muito maior do que pensavam. Miguel encarou os documentos como quem olha para um abismo. Helena disse em voz baixa: "Clara sabia de algo que poderia destruir todos eles." Miguel respondeu: "E Duarte faria qualquer coisa para garantir que isso fosse enterrado." O som distante da delegacia parecia desaparecer, como se estivessem isolados em outra dimensão. O ar estava denso, cheio de poeira e conspirações. Ali, Miguel entendeu: a vítima não era apenas vítima, mas a chave de uma verdade que poderia implodir toda a cidade. A noite seguinte trouxe perseguição. Miguel e Helena seguiram uma pista até o porto abandonado. As luzes eram poucas, e a névoa engolia tudo. "Ele está aqui", disse Miguel, a voz baixa, firme. Helena apertou sua mão, o medo estampado em seus olhos. Sons metálicos ecoavam como passos invisíveis, e cada sombra parecia esconder uma ameaça. A sensação era de que estavam caçando, mas também sendo caçados. Entre os contêineres enferrujados, Helena parou de repente. "Ouvi algo", disse, quase sem voz. Miguel ergueu a arma, avançando devagar. O silêncio é cortado apenas pelo barulho distante das ondas. Uma sombra se moveu, rápida, como se quisesse provocá-los. Miguel murmurou: "Ele sabe que estamos aqui." O coração de Helena batia tão alto que parecia preencher o ar. De repente, uma figura surgiu correndo. Miguel gritou: "Pare agora!" O homem não obedeceu, desaparecendo entre a névoa. Helena disse: "Ele está nos levando para uma armadilha." Os passos ecoavam em múltiplas direções, confundindo-os. Miguel apertou os dentes, ciente de que cada segundo os empurrava mais fundo em um jogo mortal. A perseguição era inevitável. O confronto explodiu dentro de um depósito abandonado. Miguel avançou, encurralando a sombra. O homem se virou, revelando o rosto de alguém que não esperavam ver. Helena gritou: "Não pode ser!" O choque foi tão grande que por um instante até o vento pareceu parar.
Miguel encarou-o e disse: Você esteve conosco o tempo todo. Che. A verdade cortava mais fundo do que qualquer faca. O homem sorriu amargamente. Vocês nunca entenderam, disse em voz baixa. Miguel respondeu: Explique, ou esta noite acaba aqui. Helena tremia, sentindo que a revelação estava prestes a mudar tudo. O silêncio pesava como chumbo, e o depósito parecia girar em torno deles. O que estava prestes a ser dito não apenas resolveria um crime, mas desvelaria um segredo capaz de destruir vidas inteiras. O silêncio após a revelação parecia esmagador. Miguel mantinha a arma firme, mas sua voz falhava. Você matou Clara porque ela sabia demais, disse. O suspeito sorriu com desprezo. Não, ela sabia o bastante para destruir todos vocês. Helena recuou, o coração acelerado, sentindo que estavam diante de algo maior que um simples assassinato. A respiração de Miguel soava pesada, como se carregasse nas costas o peso da cidade inteira. Do lado de fora, o vento batia nas janelas quebradas do armazém, lembrando que o mundo ainda girava, mesmo quando o tempo parecia ter parado. Duarte entrou no armazém, sua presença cortando o ar como uma lâmina. Baixa a arma, Miguel, você não entende o que está em jogo, disse em tom seco. Miguel respondeu: Eu entendo que Clara morreu porque alguém aqui quis esconder a verdade. Helena gritou: Ele está envolvido. Miguel, olhe para os olhos dele. Duarte permaneceu imóvel, o rosto austero, mas nos olhos havia um lampejo de medo. O chão da sala parecia tremer sob o peso da revelação iminente. Miguel abaixou a arma por um instante, mas sua mente fervia. Você a entregou, Duarte, disse com voz amarga. O chefe respirou fundo, como se aceitasse sua culpa silenciosa. O suspeito riu, batendo as mãos sobre a mesa enferrujada. Viu? Não sou o único. A cidade inteira respira corrupção. Helena estremeceu, lágrimas brotando em seus olhos. Então Clara morreu tentando salvar todos nós. A verdade finalmente tinha um rosto, e esse rosto estava mais perto do que imaginavam. Miguel deu um passo à frente, aproximando-se de Duarte. Você pode se esconder atrás de fardas e ordens, mas a verdade sempre sangra. Duarte ergueu a voz. Não é tão simples, Miguel. Clara não era inocente, ela fazia parte. Helena gritou. Ela morreu porque quis sair desse círculo. A tensão atingiu o limite, e cada palavra parecia explodir contra as paredes frias do armazém. O som de sirenes, aproximando-se ao longe, anunciava que o tempo da decisão estava acabando. As sirenes invadiram o armazém, enchendo-o de luz vermelha e azul. Policiais entraram armados, mas hesitavam diante da cena caótica. Duarte ergueu as mãos lentamente, o rosto resignado. Miguel abaixou a arma, exausto, e murmurou: Nada disso vai devolver Clara. Helena segurou seu braço, lágrimas ainda correndo, e disse: Mas vai impedir que outra cidade morra em silêncio. O eco das sirenes misturava-se à respiração de todos, como se a cidade finalmente voltasse a respirar, ferida mas viva. O dia amanhecia lento, como se a própria cidade estivesse exausta da noite anterior. As ruas, ainda molhadas pela chuva, refletiam a luz cinzenta de um sol hesitante. Miguel caminhava sozinho pelo beco onde tudo começou, os passos ecoando como marteladas em sua memória. Cada detalhe do lugar parecia gritar o nome de Clara. As paredes úmidas, a lâmpada quebrada, o silêncio sufocante que nunca mais seria apenas silêncio. Helena o encontrou ali, o rosto marcado por olheiras e a alma consumida pela lembrança. Não conseguimos salvá-la, Miguel, mas conseguimos expor aqueles que queriam enterrar a verdade, disse ela com voz trêmula. Ele respondeu: Nada do que fizermos trará Clara de volta, mas talvez a cidade tenha uma chance de respirar novamente. O vento frio carregava os sons da manhã. Buzinas distantes, passos apressados, o barulho de janelas se abrindo. Como se a vida tentasse retomar seu curso. Mas no olhar de Miguel não havia paz,
apenas a certeza de que cada sombra poderia esconder um eco da conspiração que tinham desvendado. O relógio da torre bateu 7 vezes, e cada badalada parecia cortar sua alma em pedaços. Na delegacia, o caos se transformava em silêncio desconfiado. Duarte havia sido preso, mas muitos policiais desviavam o olhar, como se temessem ser os próximos a cair. Helena caminhava ao lado de Miguel pelos corredores, sentindo a hostilidade disfarçada nos sussurros e olhares. Não pense que acabou, murmurou um agente quase inaudível, enquanto passava por eles. Miguel respondeu em voz baixa, mas firme: enquanto houver alguém disposto a calar a verdade, não haverá fim. O quadro de avisos na parede ainda exibia o rosto de Clara, como se fosse um lembrete de que justiça nunca é completa. O ar da delegacia, impregnado de café velho e fumaça de cigarro, parecia mais pesado que o concreto que a sustentava. Helena parou diante da porta do escritório de Miguel e disse: eles vão tentar apagar tudo outra vez, mas agora temos provas. Não vamos recuar. O som distante de telefones tocando ecoava como alarmes em uma cidade ainda em estado de alerta. À noite, Miguel retornou ao seu apartamento, um lugar pequeno e sombrio, marcado por pilhas de arquivos, fotos e notas espalhadas como fragmentos de um quebra-cabeça interminável. Sentou-se na poltrona gasta e observou uma foto de Clara presa na parede. Helena chegou logo depois, trazendo consigo 2 xícaras de café amargo. Você precisa descansar, disse, a voz carregada de compaixão. Miguel balançou a cabeça e respondeu: descanso é um luxo que não cabe a quem sobrevive de verdades quebradas. Um trovão distante anunciou a chegada de outra tempestade, e a luz dos relâmpagos iluminava brevemente o quarto como flashes de memórias dolorosas. Crialhas. Helena se aproximou, tocou sua mão e disse: você fez mais do que qualquer um faria. Clara acreditaria em você até o fim. Miguel suspirou, os olhos fixos no vazio, sentindo que cada vitória vinha acompanhada de uma cicatriz que jamais se fecharia. O enterro de Clara reuniu poucos, mas os olhares de todos refletiam a dor de uma cidade inteira. Miguel ficou em silêncio ao lado do caixão, as mãos cruzadas diante do corpo coberto de flores brancas. Helena observava de longe, o rosto molhado não apenas pela chuva fina que caía, mas pelas lágrimas que não conseguia conter. Ela não merecia este fim, murmurou. Miguel disse, mas merecia a verdade, e agora, ela não será esquecida. O som grave da terra caindo sobre o caixão ecoou como um trovão mudo. E cada punhado de areia parecia enterrar não só o corpo de Clara, mas também parte da inocência da cidade. O céu cinzento se fechava, e os rostos presentes eram máscaras de dor e resignação. O silêncio coletivo era mais pesado que qualquer discurso. Naquela noite, Miguel caminhou sozinho pelas ruas desertas. As luzes dos postes lançavam sombras longas, e cada esquina parecia escondê-lo do próprio destino. O eco dos seus passos misturava-se com o vento frio, como se a cidade falasse em sussurros. Ao passar pelo beco onde tudo começou, algo chamou sua atenção. Uma carta amassada presa entre os tijolos. E ele a pegou com mãos trêmulas e leu em silêncio. As palavras escritas em tinta borrada eram claras. Clara não foi a primeira, e não será a última. Miguel ficou imóvel, o coração batendo como um tambor de guerra. Helena o encontrou ali, chamando seu nome, mas ele apenas a encarou e disse: isso ainda não acabou. A cidade parecia segurar a respiração mais uma vez, esperando o próximo golpe.